A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Então, olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Descomplicar a Infância. O meu objetivo com este podcast é conseguir levar o máximo de conhecimento de forma gratuita a professores, educadores e pessoas que trabalham com crianças no geral e, portanto, espero que consigam tirar alguma coisa daqui. Fico também disponível para ouvir questões que vocês possam trazer e pronto, espero que seja uma coisa a acrescentar no vosso dia, que não vos roube muito tempo, portanto serão episódios pequenos para que possam ouvir enquanto estão no trânsito ou em casa, ou a limpar, que é o que eu faço muitas vezes, a ouvir podcasts. E então vamos a isto. O nosso primeiro episódio tem um tema que ultimamente tem sido trazido mais para a área da terapia ocupacional. Até agora, pelo menos eu não tinha muito conhecimento sobre estas questões aos terapeutas ocupacionais. Conhecendo crianças com esta problemática, não nos chegavam assim tanto, e que agora nos têm perguntado muitas vezes: será que há alguma coisa que um terapeuta ocupacional possa fazer para ajudar as crianças com dislexia? E, portanto, é um bocadinho por aí que vamos entrar, perceber o que é dislexia e perceber se há alguma forma de o terapeuta ocupacional estar envolvido nisto. Para responder a isto, precisamos de, primeiro, limpar o ruído que há à volta desta temática. Então, falar-vos do que é a dislexia. A dislexia é uma perturbação específica da aprendizagem, com uma base neurobiológica, e não é uma moda, também já ouvimos isto. Antes, se calhar, agora já nem tanto, já se começa a perceber mais sobre a dislexia, mas a investigação mostra que a dislexia é caracterizada por dificuldades persistentes quanto à descodificação, à correspondência do grafema-fonema e também à fluência de leitura. Ou seja, é aqui uma dificuldade em transformar as letras em sons de forma automática e eficiente. E quando eu mergulhei efetivamente neste tema, percebi que há inúmeros estudos de neuroimagem que mostram padrões diferentes da ativação cerebral em tarefas de leitura em pessoas com dislexia. Sobretudo em redes mais temporoparentais, associadas aqui ao processamento fonológico. Para alguém que está mais fora desta área, é importante que percebam que a dislexia não é falta de inteligência ou de esforço, não é preguiça, não é um problema visual primário e nem um problema auditivo periférico, não é? Ok. Se uma criança vê mal, é um problema visual. Se ouve mal, é um problema auditivo. A dislexia não é nenhum dos dois. A base mais consensual na literatura é uma dificuldade na consciência fonológica e no processamento linguístico. Então, existem décadas de estudos que mostram que a dificuldade central está na forma como o cérebro processa e manipula os sons da linguagem. E este é o consenso científico atual. Então, e onde é que entra aqui a terapia ocupacional ou a integração sensorial propriamente dita? Então, agora começa a surgir alguma literatura que nos diz que algumas crianças com dislexia podem ter diferenças significativas em integração multissensorial, não é? Global. Algumas questões quanto à propriocepção, na organização postural, o controle postural, esta questão da coordenação ocular, e esta questão ocular aparece mesmo em muitos estudos, assim como a integração audiovisual e o processamento auditivo. Por exemplo, há alguns estudos que dizem que a integração aqui entre os estímulos visuais e auditivos nas crianças com dislexia podem ser
menos eficientes, ou seja, esta sincronização entre os estímulos visuais e auditivos. Há também a investigação que fala sobre o controle ocular e que demonstra um maior número de regressões ou instabilidade nas fixações para a leitura das crianças com dislexia. E os últimos, os mais recentes estudos, exploram aqui a intervenção mais proprioceptiva associada à leitura e foram encontradas efetivamente melhorias na fluência da leitura. Isto sugere-nos que o corpo pode influenciar de alguma forma a eficiência do sistema, mas atenção, não é? Isto não significa que a dislexia é uma perturbação sensorial, não é isso que eu estou a dizer, não é isso que a literatura diz, não é isso que a investigação diz e, portanto, temos que deixar isto claro, não estamos a dizer que a dislexia é uma perturbação sensorial, não há esta evidência robusta que diga que a dislexia seja causada por algo sensorial. O que a investigação sugere é mais que a leitura é uma tarefa altamente integrativa, não é? Que depende muito desta integração. E para ler, o cérebro precisa de muita coisa. E essa coisa que o cérebro precisa, sim, pode ter base sensorial. E, portanto, é preciso analisar caso a caso, tentar perceber as crianças e não podemos relacionar a dislexia diretamente aqui a disfunções sensoriais. Então vamos analisar aqui a leitura e o que é que o nosso cérebro precisa para nós sermos capazes de ler. Para nós conseguirmos ler algo, nós precisamos estar bem sentados, ter uma postura eficaz, não é? Ter um controle postural eficaz e suficiente para sustentar um período de leitura minimamente aceitável. Precisamos também de um controle ocular preciso, não é? Vemos muitas vezes crianças e adultos, que saltam a linha ao ler, que usam as réguas como estratégia. Eu sou uma delas. Mas temos também aqui de terem atenção à integração visual, não é? E auditiva, porque tem que relacionar os sons. Esta sequenciação dos sons, a organização espacial também pode afetar. Precisamos também de memória de trabalho. Ou seja, isto para dizer que a leitura não é só uma questão de linguagem, claro que é o primordial, mas é um ato sensório-motor sofisticado, não é? No fundo, isto é um conjunto de mecanismos que tem que estar a funcionar na perfeição para a leitura acontecer. E há também uma nuance que se calhar é importante, se calhar não, é bastante importante, que tem a ver com a base da dislexia. Esta base é linguística, ok? Mas a execução da leitura envolve os outros sistemas, não é? Se estes sistemas forem frágeis, a criança vai ter que fazer o dobro ou triplo do esforço de uma criança normal. E quando este esforço aumenta muito, o rendimento normalmente tende a diminuir cada vez mais. Portanto, não sendo uma causa primária, as questões sensoriais podem influenciar o desempenho funcional das crianças, ou podem piorar o desempenho funcional das crianças. Portanto, quando alguém pergunta se a dislexia é sensorial, a resposta é não, não é sensorial. Mas quando perguntam se o corpo e o processamento sensorial influenciam de alguma forma a leitura, a resposta é sim, pode influenciar. E, portanto, perguntar-nos se a terapia ocupacional pode ter algum impacto, ou a integração sensorial pode impactar e melhorar a vida de uma criança com dislexia, vai ser algo que eu não vou saber responder, porque depende da criança e depende do resto. Portanto, não diretamente na dislexia, não vamos ajudar diretamente nisso. Agora, será que a base é outra? Portanto, é preciso analisar caso a caso e é esse o papel da avaliação, não é? Então, resumindo, a terapia ocupacional trata a dislexia? Não.
a terapia ocupacional também não trata a dislexia. Nós vemos uma parte importante da criança, tratamos tudo aquilo que pode estar a dificultar a participação da criança na aprendizagem. E isto é diferente, ok? Vou dar-vos exemplos reais de clínica para que possam entender. Tenho uma criança com o diagnóstico de dislexia e ela está em intervenção específica de leitura com ensino estruturado, ok? Mas quando chega à leitura, ela é uma criança que apoia a cabeça na mão, por exemplo, vai escorregando pela cadeira, as queixas eram que ela se levantava constantemente, demorava imenso tempo a copiar do quadro, e quando estas preocupações se levantaram, ao avaliar em terapia ocupacional, nós realmente podemos verificar que existia aqui uma instabilidade postural e dificuldade aqui em manter o alinhamento durante as tarefas de mesa. E lá está, não é uma questão fonológica, mas é a questão de o corpo não estar estável o suficiente para sustentar uma tarefa cognitiva. Portanto, se eu melhorar a base, o suporte, o controle postural, as estratégias de autorregulação, a criança continua com dislexia, mas passa a conseguir ficar sentada durante 15 minutos, por exemplo, sem se ter que levantar ou sem deslizar pela cadeira, e isto tudo muda a participação escolar. Portanto, nós não vamos atuar na dislexia, porque uma criança sem dislexia pode ter exatamente as mesmas problemáticas, mas uma criança com dislexia e que tem estas problemáticas vai dificultar ainda mais a tarefa que já é difícil de ler. E dou-vos ainda outro exemplo. Foi, esta criança já não está comigo, mas eu tinha uma criança que se perdia frequentemente na linha a ler, ela usava o dedo para se guiar, mas referia muitas dores de cabeça depois da leitura. E ela foi encaminhada para uma avaliação visual, um despiste visual, não teve questões oftalmológicas. Depois, na avaliação da terapia ocupacional, a questão do controle ocular foi muito significativa. Portanto, ela acaba por fazer movimentos muito compensatórios com a cabeça. Era uma criança que tinha mesmo muita dificuldade em fazer o seguimento de objetos com o olhar e, portanto, a terapia ocupacional entrou aqui não para tratar a dislexia, não é? Mas para tratar a coordenação ocular, a dissociação olhos com cabeça, a organização visoespacial e dar outras estratégias também compensatórias para conseguir dar uma base mais forte para depois a dislexia ser tratada, não é? A leitura continua a ser exigente até agora, não é? Mas passou de ser caótica para ser exigente e, portanto, é sobre isso também. Assim, sendo TO e trabalhando com crianças com dislexia, nós não organizamos aqui o circuito fonológico, nós não mexemos com estas questões fonológicas, mas focamos-nos aqui em reduzir as barreiras que existam e que compliquem ainda mais isto. Portanto, não há uma relação direta entre dislexia e encaminhar para terapia ocupacional. E há muitas questões e há muitos mitos, há explicações muito simplistas, pronto, e é importante passarmos por elas, porque vamos entrar aqui numa zona sensível. A internet, temos sempre dois extremos muito perigosos. O que se vai encontrando na internet é, por um lado, a questão da dislexia ser só uma questão fonológica e o resto ser muito irrelevante. E pronto, eu consigo perceber isto, não é? A base é efetivamente fonológica, mas o cérebro não funciona com departamentos isolados, não é? Os recursos humanos de um lado, a leitura precisa de muita coisa a trabalhar ao mesmo tempo, é uma rede, não é? Aqui as questões do cérebro, não quero entrar muito em coisas científicas, mas precisa de integrar aqui sistemas atencionais, coisas mais motoras a nível ocular, a sincronização, pronto, ativa várias áreas do cérebro e ignorar esta complexidade torna-se difícil e pode passar por cima de coisas que não vão facilitar a vida destas crianças.
Depois, por outro lado, a internet também já diz coisas como a dislexia pode resolver-se com a integração sensorial, o que espero que a esta altura já tenham percebido que é completamente errado, até porque até hoje não existem assim nenhum estudos, não há ensaios clínicos robustos e que mostrem esta relação, não há melhorias que a integração sensorial possa fazer que resolvam a dislexia. Portanto, é errado dizer isto. Podemos melhorar a organização, a regulação, a resistência, lá está, em ficar sentada, esta questão da postura, mas não trabalhamos diretamente a dislexia. Não substituímos, não há como trabalharmos aqui a área dos outros nossos colegas, que tem a ver com o ensino fonológico, e aqui é importante sermos mesmo éticos enquanto profissionais, porque prometer cura através da integração sensorial para a dislexia é prometer demais e é simplificar demais. Portanto, é importante termos aqui na cabeça e guardarmos que o que a investigação mostra é algo muito sofisticado. Algumas crianças com dislexia sim apresentam diferenças de integração multissensorial. A leitura é uma tarefa muito exigente e com muitas bases a ter em consideração. Os sistemas sensoriomotores podem efetivamente influenciar a eficácia da leitura, e também temos que pensar que os terapeutas ocupacionais conseguem atuar na redução do custo funcional, digamos assim, ou seja, conseguem ajudar na funcionalidade, não conseguem na origem linguística da dislexia. A verdade é esta, é que nem tudo o que interfere é uma causa. E isto é uma frase que eu quero que levem daqui. Nem tudo o que melhora o desempenho vai melhorar a origem da dificuldade. Se uma criança pode ler melhor porque está mais regulada, ou porque tem uma melhor postura, porque está muito menos fatigada, não tem tanta dificuldade no seu controle ocular, claro que sim, mas a sua dislexia não desapareceu, apenas ela está mais disponível para aprender, e é exatamente aqui que a terapia ocupacional encontra lugar na dislexia, não dentro dela, fora dela, a olhar para uma criança como todas as outras, sem o diagnóstico da dislexia. Portanto, não podemos relacionar estas duas coisas diretamente. Portanto, quando falamos de dislexia, falamos de 3 coisas que é importante separar: a causa, a consequência e aquilo que pode interferir na aprendizagem. A base da dislexia continua a ser linguística, a aprendizagem não acontece apenas na linguagem e, portanto, acontece num corpo, num sistema nervoso e num cérebro que integra múltiplas informações ao mesmo tempo, e é exatamente aí que a terapia ocupacional pode ter um papel, não a tratar a dislexia em si, ok? Mas a reduzir as barreiras que podem estar a tornar aprender ainda mais difícil do que já é para essas crianças. Porque às vezes, antes de ensinar melhor, nós precisamos primeiro de tornar o cérebro disponível para aprender. E com isto, descomplicamos mais um tema da infância. Eu sou a Inês, este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz da ciência falar a sua língua.